Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Mário Campo Largo, Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. É um prazer. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Então, na minha área, é verdadeiramente continuamos a construir este Portugal como nação digital, sem deixar ninguém para trás. Ou seja, de alguma maneira, aproximarmos a administração pública do cidadão e das empresas para que facilitemos essa relação e para que Portugal possa ser um país que se desenvolve económica e socialmente. É um grande desafio, certamente, até porque é uma das queixas mais recorrentes, o acesso à administração pública por parte dos cidadãos em geral. O Governo, por causa das eleições, tomou posse já tardiamente. O Simplex 2022 começou a ser implementado, no fundo, só praticamente a meio do ano. Das 48 medidas previstas, neste momento, quantas é que já foram concretizadas? Deixe-me só dizer que o Simplex é mais do que um conjunto de medidas. O Simplex é, de facto, uma nova maneira de pensar a relação entre a administração pública e o cidadão e as empresas. Já nos habituamos ao nome, não é? Eu acho que ele já... O nome, aliás, simbólico, não só em Portugal. Diga-se de passagem que em todas as reuniões internacionais em que nós participamos, diria mesmo em reuniões a nível global, mundial, o Simplex tem uma marca, é uma marca. E, portanto, eu queria pensar que o Simplex é muito mais do que essas medidas. Essas medidas que nós apresentamos fazem parte desta ideia muito simples, que é o Governo compromete-se com um conjunto de medidas todos os anos, leva-as à prática e depois vê o impacto delas. Quando nós as apresentamos a meio do ano passado, as 48, tinha uma série de medidas muito simbólicas e a implementação está a decorrer de uma forma como estava previsto. Aliás, monitoramos isso todos os meses, já fizemos alguns eventos. Ainda esta semana, o Sr. Primeiro-Ministro lançou a pensão social na hora. Tudo isto são medidas que ou estão inscritas de per si explicitamente ou são aquelas que resultam deste pensar diferente, deste pensar simplex. Portanto, o calendário está a ser cumprido. Isso significa que já há algumas que foram concretizadas destas 48? Estamos perfeitamente em linha com todos os planos. Diria que, por exemplo, há duas que me parecem particularmente simbólicas e que têm um pouco de atraso. Vou dar um exemplo de alguma que foi o nosso compromisso. O balcão do condutor no quarto trimestre de 2022, que anunciámos, aliás, hoje, através do portal E-Portugal, podemos ver, cada um de nós, quais são as contraordenações aos pontos que temos na nossa carta de condução. Uma maneira muito simples de, uma vez mais, aproximar a administração pública do cidadão. Algumas outras que me parecem emblemáticas, como... Mas o balcão do condutor já está... Está disponível. Ir a Portugal, sempre autenticar-nos com a autenticação.gov, muito importante, criarmos este hábito. Com certeza teremos a oportunidade de falar sobre os ciberataques, mas é absolutamente fundamental que nós nos identifiquemos de uma forma forte e temos a autenticação.gov que permite que nós tenhamos uma relação não só com a administração pública, mas com bancos e outras entidades, através de uma autenticação verdadeiramente forte, com duplo fator de autenticação. Mas duas medidas que me parecem sempre emblemáticas, eu sei que são muito simbólicas para os nossos cidadãos, nossos concidadãos, são, por exemplo, o E-Certificado, que permite um abono pré-natal para pessoas que estejam grávidas e que, de facto, estava previsto ser no fim do ano, tem um pequeno atraso, mas nós estamos a trabalhar para o pôr disponível dentro de um mês no máximo. Outro, a comparticipação na hora para os medicamentos das pessoas que têm complemento social para idosos. Porquê é que eu relevo estas duas? Primeiro, porque elas têm muito a ver com as pessoas, mas segundo, porque, sob o ponto de vista da administração pública, elas envolvem mais do que uma área governativa. Envolvem, por exemplo, a segurança social de um lado e a saúde do outro. E eu penso que aqui é que o pensar digital, aqui é que o pensar simplex numa perspectiva digital encontra todo o seu fulgor, que é conseguirmos encontrar medidas que cruzam a informação, respeitando sempre o RGPD, o Regulamento de Proteção de Dados, para dar um serviço acrescentado, um valor acrescentado ao cidadão. E esse pensar global já existe na administração pública ou há alguma resistência ainda na administração pública na introdução destas medidas? As administrações, como as organizações, oferecem sempre alguma resistência à mudança. Mas o Simplex tem uma história de tal maneira forte e é uma imagem de tal maneira forte
que não só nós nos sentamos por vezes para identificar as medidas que vamos definir para o ano, como a própria administração pública encontra, através dos seus funcionários, essas ideias e nos traz. E, portanto, eu quero afirmar que estou perfeitamente persuadido que é já uma palavra forte e um pensamento forte também da administração pública. Haverá medidas de 2022 a transitar para 23? As medidas de 2022 que foram apresentadas cobriam desde junho a junho e o foco que nós vamos ter no 2023 é complementarmos essas medidas com outras que se executarão a partir de junho. Mas o próximo 2023 será também 2023, 2024? Não, cobrirá 2023 para começarmos a alinhar. Meses, exatamente, assim. Relevou no princípio o facto do nosso governo ter começado um pouco mais atrasado e só por isso é que tivemos este overlap entre o ano 2022 e 2023. Deixe-me dizer já agora, a propósito, que o dia 26, já que estamos a gravar agora numa altura muito próxima, é o Dia Nacional da Participação. E o Simplex vai ter um novo fôlego. É um Simplex virado para o futuro, tem uma nova imagem de marca que nós iremos apresentar nesse dia 26, da participação, e queremos com isso também apelar um pouco à participação de todos na definição do que são as medidas Simplex. Relevo que Portugal é o primeiro país ao nível mundial que tem um orçamento participativo nacional. E, portanto, quando começamos a conjugar o Dia Nacional da Participação com esta ideia do orçamento participativo e de alguma maneira, co-criar com o cidadão e com as empresas as novas medidas do Simplex, é muito potente e é isso que nós queríamos que no dia 26 ficasse como uma marca nova no Simplex. Mas nesse dia vai já apresentar a estratégia para 23? Não, vamos Simplex? só apresentar uma imagem para termos, digamos, darmos aquela imagem de que o Simplex está virado para o futuro, mas precisa também que todos participem como, enfim, num processo que eu gosto de chamar de co-criação. Que, aliás, diga-se passagem, quando nós falamos, por exemplo, na simplificação dos licenciamentos, que é um aspecto absolutamente importante, já temos essa participação, essa co-criação com as associações industriais, com as empresas, com as entidades. É esta dinâmica que nós queremos reforçar no Dia da Participação Nacional. Vamos concretizar aqui alguns aspectos do Simplex. Com certeza. Em relação à segurança dos dados, esta tem sido uma preocupação recorrente. Está prevista a autenticação com base em biometria para o segundo trimestre deste ano. Pergunto-lhe em que ponto está a implementação desta medida. Está praticamente implementada. A biometria é um aspecto muito importante. Ela, numa primeira fase, vai garantir que, por exemplo, para nós conseguirmos evitar irmos à loja de cidadão numa primeira fase em que precisávamos, no passado, estar presente para que um funcionário pudesse ver quem nós somos e, de alguma maneira, nos dar as informações necessárias para que nós ativássemos no nosso cartão de cidadão aquilo para que ele serve, por exemplo, para garantir que podemos fazer uma assinatura digital. Isso vai poder ser feito através de biometria. Ou seja, nós temos uma biometria muito sofisticada porque vai permitir não só identificar a cara do cidadão, com uma comparação com a fotografia e a informação que existe no cartão de cidadão, na parte da frente e no verso, mas além de combinar estas duas informações, combina também a informação que está residente naquilo que nós chamamos o ciclo do cartão do cidadão, que são as bases de dados que têm a fonte da verdade no que respeita à fotografia e outros aspectos de identificação. E, portanto, esta ideia de que nós podemos utilizar a biometria começa precisamente nesta fase, por comparação com a informação que temos no cartão de cidadão, a nossa informação, aliás, com o movimento e a informação que está no Instituto de Registros Notariais. Dê-me um exemplo prático da aplicação desta autenticação. Mas por exemplo, quando eu recebo o meu cartão de cidadão, para ativar todas as facilidades que estão no cartão de cidadão, até agora eu tinha que ir a uma loja de cidadão. A partir de agora eu posso fazer isso no conforto da minha casa com estas três identificações que eu acabei de escrever. Mas através de uma aplicação que será criada? Através de uma aplicação, exato. É uma aplicação que já está, vai ficar disponível precisamente na autenticação.gov e no id.gov. Em relação à chave móvel digital, que é outra forma de autenticação, quantas pessoas é que já aderiram a esta? Os últimos números que temos são da ordem de 4 milhões de pessoas que têm acesso à autenticação, à chave móvel digital. Nem todos utilizam. Esses números são de quando? Esses números são do ano passado já. Final do ano passado? Sim, final do ano passado, até talvez um pouco antes. Mas deixe-me dizer que a questão da identidade digital é um ponto que está a ser discutido ao nível da Europa. Portugal contribui nessa discussão
porque foi pioneiro no desenvolvimento não só de um cartão de cidadão há uns anos atrás, que tinha um conjunto de características que eram das mais avançadas na Europa, mas também porque, a certa altura, desmaterializou completamente o cartão de cidadão. Ao nível europeu, nem todos os países têm um cartão de cidadão desmaterializado, ou seja, não têm uma identidade digital. E a identidade digital discutida ao nível da Europa, obviamente vai encontrar algum mínimo denominador comum entre todos os países para que aceleremos a identificação digital de todos os cidadãos reconhecida por todos os países. É um pouco técnico, mas eu diria que a identificação, tal como ela é hoje nos regulamentos europeus, permite que a nossa identificação desmaterializada seja reconhecida país a país por outros países. E no futuro vamos criar aquilo que se chama uma carteira de identidade digital comum a todos os países, que aliás devo dizer que não é provavelmente tão avançada quanto aquilo que nós poderíamos ou temos neste momento. Mas nós iremos alinhar-nos, obviamente, com essa política europeia. Deixem-me talvez dizer que, se de alguma maneira nós fomos pioneiros na criação de um cartão de cidadão perfeitamente na linha da frente dos países, ao longo do tempo, obviamente, outros países foram criando outros cartões de cidadão com características, quiçá, um pouco mais inovadoras. Pois é também uma boa novidade sabermos que, no meio deste ano, Portugal lançará um novo cartão de cidadão, com um design muito apelativo e que será, em termos de segurança e de qualidade, que estará no pelotão absolutamente à frente. Porquê? O que é que vai mudar? Uma característica que me parece que é particularmente interessante é que esse cartão, digamos, com a chave móvel digital, uma das coisas que nós fazemos é não necessitamos de ter a complexidade de ter um leitor de cartões. Era, aliás, a maneira mais tradicional de se nos identificarmos com um cartão de cidadão, era metê-lo naquela ranhurazinha que permitia a leitura, porque ele não tinha aquilo que se chama na terminologia inglesa NFC, a Near Field Communication. O novo cartão de cidadão vai permitir, digamos, uma leitura contactless. Eu peço desculpa de utilizar estes termos ingleses, mas são aqueles sem ter contacto. Esta é uma característica. Mas o que é obviamente mais importante quando nós pensamos em todos os cartões de cidadão é o conjunto de medidas de segurança que estão associados e que representam um valor acrescentado relativamente ao atual e que estão na ponta, de facto, ao nível internacional. Em devida altura, com certeza, nós entraremos em mais detalhes quanto às características específicas desse novo cartão de cidadão. Mas quando se refere à segurança para o próprio cidadão e para a preservação dos seus dados. É isso? Exatamente. Isso é que é particularmente importante. Digamos, as tecnologias utilizadas, os sistemas de encriptação, aliás, com muita tecnologia nacional, estão na ponta, no mais avançado que podemos imaginar. E isso será já este ano? Será já este ano. Certo. E isso depois já envolve, eventualmente, uma substituição gradual à medida que o próprio cartão vai sendo validado. É essa a lógica que será introduzida. Com certeza. Relativamente só à questão da autenticação com base em biometria, perguntava-lhe quando é que disse que estava para breve, a conclusão seria... Sim, estamos já em testes finais, não vai ter uma utilização, digamos, completamente alargada. Este exemplo que eu dei é particularmente importante, mas nós estamos a trabalhar, por exemplo, com a Associação de Bancos, com outras entidades que têm necessidade e que podem beneficiar diretamente dessa autenticação forte, uma autenticação biométrica, para podermos facilitar, por um lado, que o cidadão utilize o mesmo tipo de autenticação não só junto dos sites da administração pública, mas dos sites privados, para que as próprias pessoas possam utilizar nos seus contratos entre empresas e cidadãos e cidadãos, essa autenticação baseada em biometria e progressivamente vamos estendê-la. É de facto muito importante que isto não seja apenas um sistema que é posto para o cidadão interacionar com a administração pública, mas que seja para ter uma utilização mais alargada. E daí nós empenharmos em discussões e em colaboração com as entidades privadas e públicas interessadas neste domínio. Ainda só sobre o cartão de cidadão, esta mudança que estão a fazer foi porque sentiram que havia realmente alguns riscos que era necessário ultrapassar? Tem a ver com o normal ciclo de validade dos cartões e, enfim, tecnológica também. O entendimento, apesar de haver todas estas melhorias a nível do cidadão poder em sua casa tratar de diversos assuntos, a verdade é que continua a haver uma exigência quase de atendimento público e pessoal. E a marcação, neste momento existe um misto de marcação de serviço prévia e a presencial,
que decorre ainda da questão da pandemia. Esta divisão 50-50 é para manter ou qual é que será a evolução a esse nível? Eu diria mesmo que essa é uma exigência quase, digamos, de jure, mas também na prática. Quer dizer, nós temos que entender, e entendemos perfeitamente, a necessidade que as pessoas têm de recorrer a um atendimento presencial. Primeiro, o atendimento presencial é complementar e deve estar articulado com o atendimento pela via digital. Aliás, o nosso princípio é o princípio que se chama omnicanal. A pessoa pode decidir se quer o conforto da sua casa utilizando a via digital, se quer utilizar o telefone, se prefere utilizar uma videoconferência ou se prefere presencial. Porquê é que muitas pessoas preferem presencial? Primeiro, porque algumas podem não ter a literacia digital ou os mecanismos digitais em casa que lhe permitam fazer essa interação. Mas também porque há muitas pessoas que, podendo fazer isso, querem ter o conforto do acompanhamento por uma pessoa que reputam que pode ajudá-los e dar-lhes esta segurança adicional. E, portanto, não é só a questão de jure, é uma questão de prática, aliás, um compromisso deste Governo, não deixar ninguém para trás e, portanto, nós continuamos a estabelecer um paralelo muito forte entre a lógica digital e a lógica presencial. Durante a pandemia, o que nós aprendemos é que o agendamento facilitou muito. E em muitas circunstâncias o agendamento deve manter-se, é importante, estabelece uma previsibilidade para os serviços e para o próprio cidadão, que é muito importante. Mas temos que garantir o atendimento espontâneo. E é por isso que nós estamos a trabalhar para que haja um balanço 50-50 entre esses dois, em todas as dimensões, em todas as áreas governativas da administração pública. Então, o atendimento a 100% pessoal não vai acontecer, não vai regressar àquilo que era. Digamos, se verificássemos que ninguém estaria interessado no agendamento, ficaremos naturalmente com o atendimento a 100%. Ou seja, nós correspondemos assim, da melhor maneira, às duas necessidades que me parecem particularmente importantes, que é a pessoa tem uma programação de vida que lhe permite dizer que em determinada altura quer obter este serviço, e a outra pessoa, outro cidadão, que no momento precisa de uma solução imediata e que tem que ter à sua disposição uma loja cidadão. E devo dizer que, tendo vindo na quarta-feira de uma inauguração de uma loja de cidadão que considero particularmente interessante, que é a loja de cidadão de Felgueiras, porque ela já de alguma maneira reflete esta ideia que nós queremos imprimir nas novas lojas de cidadão, que é o atendimento, é feito pelas primeiras linhas, é feito de uma forma muito convivial, é feito de uma forma que permite uma interação, uma face humana para a administração pública e em que as segundas linhas, digamos os back-office, estão de alguma maneira resguardados da vista do cidadão para não criar, digamos, uma complexidade visual e, ao mesmo tempo, para facilitar a interação humana entre quem atende e quem recebe, explorando, aliás, muito a ideia que já hoje está nos espaços cidadão, que é eu tenho um mediador que utiliza o canal digital. Presumo que vocês estejam familiares com a ideia de que o mediador tem dois ecrãs, um ecrã virado para o cidadão, um ecrã virado para o mediador, e o cidadão pode acompanhar o processo digital de uma maneira até reaprendendo, se assim posso dizer, os passos necessários. Eu fiz, aliás, o teste, quando estava em Felgueiras, de ver os meus pontos da minha carta de condução e foi uma experiência muito agradável, porque o mediador me perguntou se eu tenho autenticação a chave móvel digital, eu introduzi os meus códigos e tive assim acesso de uma forma transparente através desse mediador. Está relacionado com a questão da integração da lógica omnicanal? Exatamente. O que nós temos que garantir é que o canal digital é o canal prioritário. É aquele canal em que nós estamos a investir para o futuro. Mas é um canal que permite, ao mesmo tempo, que o mediador possa fazer um atendimento presencial sem ser necessariamente um expert na área das finanças, na área do IMT, enfim, das várias áreas governativas. Esse mediador, proporcionará, digamos, uma solução imediata, nós pensamos, a mais de 60% dos casos que o cidadão tem necessidade. E quando esse mediador não tiver a capacidade ou o conhecimento, ou quando o caso for relativamente intrincado, poderá passar então a uma segunda linha de atendimento em que, digamos, haverá um pool de expertise que estará disponível e esse sim, se o caso for um caso complicado na área das finanças ou na área do social, terá
as pessoas que são conhecedoras, profundas conhecedoras desse. Ou seja, com isso quer reduzir o número de funcionários dos diferentes serviços que estão afetos ao atendimento ao público e ter pessoas generalistas que conseguem tratar de vários assuntos. Eu acho que há uma base mais, digamos, programática, que é a ideia que o cidadão não tem que conhecer a estrutura da administração pública que existe num determinado momento. Ou seja, tem que chegar ao pé de alguém, colocar um problema e essa pessoa tem que o resolver. É isso. Rosário, eu gostaria de ter dito isso de uma forma tão simples, mas a Rosário simplificou-me a vida. É isso mesmo. Eu tenho ali uma única administração que está focalizada não na estrutura interna da administração, mas na resolução do problema do cidadão. Isto é, de facto, a centralidade do cidadão e é transformarmos o atendimento público naquilo que normalmente se chama um atendimento público baseado nos eventos de vida. A pessoa quer casar-se, a pessoa quer criar uma nova empresa, há uma nova criança que nasce e é nesse momento que a administração pública se une para resolver aquele Quando é que temos desafio. esse sistema a funcionar? Portanto, nós temos 64 lojas de cidadão e 12 que vão abrir em 2023. Sim, mas nós já temos 845 espaços cidadão. E Certo. a lógica no espaço cidadão é exatamente essa. E nós vamos continuar a investir. Mas está a acontecer já em todos os espaços de cidadão. Em todos os espaços de cidadão. E é por isso que o desenvolvimento do canal digital é tão importante. Quanto mais serviços nós tivermos no canal digital, mais o espaço cidadão tem capacidade de ter essa possibilidade de resolver um conjunto alargado de desafios do próprio cidadão. Nas lojas do cidadão, o que é que vai acontecer? De alguma maneira, Rosário, as lojas de cidadão serão uma multiplicação dos espaços de cidadão, com a possibilidade de ter, com outros canais ou presenciais, se estivermos o IMT, ou se estivermos a AT, ou se estivermos a Segurança Social presente. Vão ter um misto das duas opções. Vão ter, ou então utilizando a videoconferência ou o canal telefónico para complementar aquela interação que houve com o mediador. E devo dizer, peço desculpa, que é muito importante para nós este atendimento presencial. Não é por acaso que nós investimos 22 milhões de euros no PRR. Nós vamos abrir já este ano 8 novas lojas de cidadão e, em termos muito genéricos, aumentaremos da ordem de 321 os canais, as zonas de atendimento durante este período do PRR. Mais 321. Mais 321, incluindo lojas de cidadão e espaço cidadão. Este ano teremos 8 novas lojas de cidadão e mais de 60 novos espaços de cidadão. Essas lojas estão concentradas Estão espalhadas em todo o país. As duas que já abriram é particularmente interessante. Por exemplo, Felgueiras abriu operacionalmente no dia 19 de dezembro. Curiosamente, estamos praticamente a um mês de distância. Já mais de 8 mil atendimentos foram feitos. O que quer dizer que a loja de cidadão, naquele caso, corresponde verdadeiramente a uma ânsia das pessoas. Naquele caso, é um caso muito interessante, é um espaço muito bonito, convido-vos a visitar, é um espaço do mercado, foi rearranjado, trouxemos a AT, o Segurança Social, para aquele espaço e as pessoas sentem-se particularmente ansiosas por poderem utilizar um sítio central onde possam resolver todos os problemas de uma forma simplificada. Em relação ao Simplex nos licenciamentos, avançou a simplificação de procedimentos na área do ambiente. Exato. Como é que está a decorrer a implementação desta medida no terreno? Olha, primeiro, foi um processo que eu acho particularmente interessante, porque, como aliás todos os processos, eu devo dizer que os licenciamentos faz parte também do PRR. É uma medida que não se fala muito no PRR, porque normalmente associamos o PRR a investimentos em termos financeiros. Aí não há tanto. Mas é um processo que é repetido, ou seja, fizemos-lo para o ambiente, falo-emos agora para habitação, ordenamento territorial, urbanismo e depois faremos provavelmente para a agricultura e outros. Ainda este ano? Temos um ciclo que vai perceber rapidamente, Joana. Nós, no licenciamento do ambiente, começámos por conversar com as pessoas que tinham interesse, de alguma maneira, neste processo que eu há um bocadinho referi de co-criação, e identificar quais eram os constrangimentos não necessários e que tinham um impacto sobre a vida das empresas. Por isso tivemos um conjunto alargado de interações para identificar quais eram os desafios que se nos punham. E depois passamos por uma análise concreta de onde é que a solução destes desafios implica no quadro legal, um quadro que pode ser geral, ou que pode ser específico para licenciamentos
na área do ambiente. E, portanto, este processo demorou basicamente mais de 9 meses. Nós, aliás, se a memória não me falha, em junho levámos a Conselho de Ministros para essa discussão, trouxemos-lo depois de uma forma alargada para uma consulta pública, que aliás foi uma das consultas públicas mais participadas, e depois, a 7 de dezembro, aprovámos-lo em novo Conselho de Ministros. Curiosamente, algumas medidas que não estavam previstas no início foram adicionadas devido à consulta pública, outras foram, de alguma maneira, modificadas. Eu relevo aqui que nem todas as medidas têm a ver com o ambiente. Por exemplo, quando pensamos na questão dos prazos que a administração tem para dar resposta às solicitações, que de alguma maneira até aqui poderiam ser, aumentados pelos pedidos que a administração pública faria várias vezes ao promotor, a partir de agora dissemos que não. A administração pública tem de se unir, uma vez mais a lógica de uma única administração, tem que solicitar uma só vez ao promotor quais são as informações que necessita e daremos 10 dias ao promotor para dar essas informações, e se elas der dentro desses 10 dias, nenhum prazo aumenta. Isto é particularmente importante porque traz uma previsibilidade grande por parte dos promotores. E isto, de alguma maneira, já veem que é também aqui um princípio geral a aplicar de outra forma. Especificamente na área do ambiente, portanto, ligámos, por exemplo, à substituição de licenças por autorizações prévias, olhámos para os reportes anuais que implicavam muitos relatórios, simplificámos, pusemos só num. Olhámos, por exemplo, para coisas tão interessantes quanto isto, toda a gente compreende, e o Sr. Primeiro-Ministro releva sempre esse ponto. Porquê é que nós devemos obrigar um prédio a ter uma instalação de gás se não houver necessidade de haver instalação de gás naquele prédio? Portanto, simplificámos também especificamente. E é possível quantificar quantos licenciamentos é que foram facilitados através desta medida? Eu não tenho a quantificação neste momento, porque as medidas que foram aprovadas no dia 7 de dezembro foram agora para o Sr. Presidente da República, tem 40 dias para aprovar, e só a partir daí é que entramos, de facto, em funcionamento com esta nova legislação. Mas o processo para o urbanismo começou já. Nós já estamos nesta fase, janeiro e fevereiro, na identificação de quais são os constrangimentos, e depois temos que fazer uma análise de como é que nós, na atual legislação, podemos introduzir modificações para, uma vez mais, introduzirmos simplificações. E este é um processo repetitivo que se vai repetir ao longo destes anos. Portanto, o urbanismo será o próximo. O urbanismo é o próximo. Já estamos, aliás, em movimento. A senhora Ministra, que era também Secretária de Estado na altura da Habitação, teve um trabalho muito importante com o seu gabinete, mesmo quando nós já ainda só trabalhávamos, se assim posso dizer publicamente, na área dos licenciamentos no ambiente, na preparação das medidas que agora vão ser analisadas. Sobre a iniciativa Fatura Sem Papel, tem ideia já de quantas empresas é que aderiram a esta medida do Simplex? A fatura sem papel é uma das medidas Simplex e que era suposto de ser feita até ao fim de 2022 e está feita. Nós temos tudo feito. O que é importante agora nesta fase e porque é que nós ainda não lhe demos o ênfase que gostaríamos de dar? Porque a fatura sem papel permite que qualquer pequeno empresário possa, sem ter necessidade de ter conhecimentos específicos sobre aquele cliente naquele momento, mas apenas sabendo o seu NIF, possa, sem ter que saber qual é o meu e-mail ou o e-mail onde eu quero receber a fatura digitalizada, possa enviá-la para mim. Isto é particularmente importante. Respeita o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque eu não dou informação específica sobre qual é o e-mail em que quero receber a minha fatura, e ela vem-me automaticamente. O que é que está a passar-se neste momento? Estamos a trabalhar com os grandes fornecedores privados dos sistemas de faturação que estão nos cafés, nos restaurantes, nas empresas, para que eles possam adaptar esses sistemas à faturação, a este sistema de faturação. Criar programas, no fundo. Eles não criam, é uma ligeira adaptação, digamos. Essa adaptação está a correr de uma forma, eu diria, tática, com aqueles que são os grandes fornecedores de serviços na área, e progressivamente essa implementação vai ser anunciada e vai ter um impacto muito grande, até, digamos, um impacto no ambiente, reduzindo, de facto, a utilização de papel. Mas havia já a obrigação, acho que era em janeiro de 22, do QR Code nas faturas. Isso avançou ou não? Como vê, não, a Rosário, como eu, quando vamos a qualquer restaurante, encontramos muitas vezes esse QR Code
enfim, não sei como é que se diz em português, mas espero que os nossos ouvintes não levam muito a mal esta utilização de terminologia inglesa. Barras dimensionais. Talvez. E vemos essa utilização. Mas este caso da fatura desmaterializada, esta fatura digital, vai mais além disso, porque estabelece uma ligação que não é visível para as empresas que me fornecem fatura entre eu, enquanto identificado pelo NIF, e o sítio onde eu pedi para receber essa informação. Aliás, isso já era, já algumas grandes superfícies, por exemplo, fazem isso, mas fazem de uma forma específica, dentro dos seus serviços, através dos seus sistemas e através do recebimento ou da autorização do cliente de um conjunto de informações específicas. Neste caso, é generalizado e permite que todo o comércio possa utilizar isso. É porque também havia a obrigação, a partir de janeiro de 23, da assinatura digital. Sim. E o que parece é que nem todos estão a cumprir estas pequenas coisas. Sim, nós às vezes recebemos alguns casos que eu posso considerar um pouco anedóticos, mas que são reveladores do não reconhecimento da assinatura digital. Devo dizer, contudo, que, agora falo enquanto cidadão, por vezes fico eu pessoalmente muito positivamente surpreendido quando em determinados casos onde eu pensaria que eventualmente as pessoas que estariam a pedir uma assinatura ainda não entenderiam a dimensão e a importância da assinatura digital, e muitas vezes na minha vida me dizem, pois como está em Lisboa e estamos a tratar de alguma coisa em Aveiro, importa-se de assinar o documento com a sua assinatura digital, e isso é francamente positivo. Eu gosto sempre de me focar nos aspectos positivos, naqueles que são transformadores, nos exemplos que são dos campeões que depois vão contaminar positivamente a sociedade. Mas não acha que é preciso fazer algum trabalho com o pequeno comércio, com os serviços, ainda a este nível de seguramente, aliás, sensibilização? o investimento que nós estamos a fazer nos bairros digitais, o investimento que estamos a fazer em toda a área do PRR para as empresas e para a transformação digital, no coaching 4.0, que é para que as próprias empresas percebam o valor acrescentado que os canais digitais possam dar, passa também por aí. Passa por fazer perceber às entidades que os detalhes do QR Code, os detalhes da assinatura digital não são de facto detalhes, são aquilo que vai estruturar a presença digital das nossas empresas, e trabalhar com elas permite-nos depois que, na sua interação diária com o cidadão, essa contaminação positiva leva a que o cidadão possa também entrar nesta lógica de uma forma muito mais transparente e natural. O PRR a sua concretização está a correr bem? Tem sido um debate muito grande digamos, no espaço Nesta público. área específica, não é? Nesta área está. Muitas vezes contabiliza-se apenas com o dinheiro que já está investido. Eu prefiro olhar para os planos e como é que estamos a cumprir com os planos. E estamos a cumprir com os planos na área do digital. Temos, aliás, um investimento muito forte, a ordem de 22%, com 3,7 mil milhões, e os planos estão a ser cumpridos à risca. Mas consegue precisar os valores já gastos? Sim, neste momento posso lhe dizer, e vou aqui recorrer a alguma informação para não, digamos, não dar um valor errado, mas neste momento podemos dizer já que temos um valor de 587 milhões que estão investidos na área da execução financeira do digital. Quanto é que falta ainda a gastar? Até aos 3,7 mil milhões. E qual é a maturidade digital do país neste momento? Essa é uma pergunta extremamente importante, porque quando nós pensamos nas estratégias para o digital, quando nós colaboramos com a Europa na definição de estratégias para dados, para a inteligência artificial, para o Web 3.0, e nós influenciamos a Europa para tomar uma via para o Digital Compass é um conjunto de objetivos que nós todos, os países da Europa, se comprometem para 2030. Depois o que é preciso é perceber que o caminho que Portugal faz, que o caminho que qualquer país faz, tem a ver com esses objetivos e com a maturidade digital. Portugal é um país muito maduro. Se eu voltar à área da administração pública, querer relevar aqui, porque me parece da maior importância, reconhecer que Portugal é um dos 10 países mais avançados no mundo no fornecimento de serviços públicos digitais. Não é por acaso que nós participamos no programa, no conjunto de países que se associou e que se chama Digital Nations, que tem os 10 países mais avançados, desde a Coreia do Sul, à Nova Zelândia, à Inglaterra, à Estónia, ao Canadá. E, portanto, participamos nesse grupo. É um reconhecimento que estamos nos 10 mais avançados. Mas eu acho que ainda é muito bom para os nossos concidadãos saberem que
Portugal, este ano, lidera esse grupo e, portanto, tem responsabilidade acrescida de puxar por esse grupo, fazer com que esse grupo vá mais além na digitalização dos serviços públicos e que, de alguma maneira, também possa ajudar os outros países que não estão tão avançados a desenvolverem-se. E nós teremos particular atenção com os países da CPLP. Mas a maturidade digital não deve ser apenas uma percepção. E é por isso que nós investimos no PRR, nos selos de maturidade digital. Precisamente para que permitamos a cada uma das empresas e organizações reconhecerem que têm um caminho para fazer, mas que não num determinado nível. Isso, aliás, é particularmente importante quando falamos na cibersegurança, porque um dos selos de maturidade é precisamente na cibersegurança. Mas já atribuiu selos de maturidade? Já atribuímos selos de maturidade. É muito poucos, porque temos ainda um problema ou um desafio que temos com a CNPD para garantir que temos tudo oleado, mas temos selos de maturidade digital, na cibersegurança já estamos a atribuir e, aliás, estamos a encorajar que as pequenas e médias empresas ou a administração pública possam utilizar os selos de maturidade digital que têm vários graus, por exemplo, ao bronze até ao grau ouro, para que eles próprios possam primeiro saber onde estão e depois saber as medidas que devem utilizar para passar a graus superiores. E o PRR ajuda-nos, porque ajuda a que tenhamos um esquema de certificação bem montado e que ajudemos, aliás, financeiramente as empresas a obterem os seus selos de maturidade. São selos de maturidade que garantem que aquela empresa é uma empresa confiável, quer sob os aspectos de acessibilidade ou de segurança ou outros. Uma das outras medidas que está prevista no PRR é a criação de uma rede nacional de test beds, uma ferramenta que será essencial para acomodar o risco das pequenas e médias empresas. Como é que vai funcionar esta rede? Então, primeiro é talvez bom entendermos o que é uma test bed. Uma test bed eu vou dizer-lhe, imagine uma pequena e média empresa que tem um algoritmo muito importante para detectar movimento de pessoas na estrada, para evitar acidentes, ou que tem um algoritmo para detectar falhas no processo industrial. Esse algoritmo tem que ser verificado na prática. Se a pequena e média empresa, muitas vezes uma startup saída da universidade e focalizada naquele conhecimento, utilização se calhar das técnicas mais avançadas na inteligência artificial, ou isso, não tiver um espaço físico ou virtual onde estar, eu não ajudo essa empresa a criar um novo produto. O que a Testbed faz é precisamente criar um ambiente que é fornecido ou por uma empresa que já está mais avançada ou que tem alguma coisa na prática. Eu devo dar um exemplo, porque recentemente estive em Aveiro e vi um exemplo concreto. Em Aveiro, como sabem, é uma cidade que tem um grande foco na tecnologia, tem, aliás, postes que têm, digamos, 5G já instalado e alguns deles têm, por exemplo, uma câmara para detectar pessoas que possam atravessar a estrada. Eu tenho um algoritmo nesse poste que foi desenvolvido por uma determinada empresa. Se tiver uma empresa concorrente que queira testar um novo algoritmo supostamente mais eficaz, esse é um ambiente perfeito, porque não precisa a empresa de criar um sistema novo onde vai instalar. Repare, a identificação de uma pessoa que atravessa uma estrada que é recebida num poste 5G, que é transmitida aos carros que estão em movimento, não é uma infraestrutura fácil de implementar, nem fácil nem barato. Como ela já existe, eu faço um bem-vindo à nova empresa que vai testar. Mas, de alguma maneira, se for no ambiente industrial, a mesma coisa se passa. É que quando eu quero testar estas coisas, eu tenho que ter um conjunto de funcionalidades disponíveis. Por exemplo, ter um dashboard, ter um conjunto de software e hardware que seja relevante. O que as testbeds fazem é precisamente isso. É dar essa infraestrutura onde, de uma forma plug and play, as empresas mais pequenas, as empresas que têm produtos, venham a experimentar. Nós já fizemos 3 avisos, já temos mais do que as 30 testbeds que eram supostos ser financiado no PRR, porque queremos garantir, por um lado, que temos um número necessário, mas também temos um número muito grande de produtos que vão ser testados na prática. E estamos muito otimistas, faremos o anúncio a curto prazo, estamos muito otimistas que as empresas que se candidataram a criar as testbeds sejam, de facto, um polo de dinamização para que as pequenas e médias empresas criem novos produtos.
Corrija-me se estiver errada, neste momento foram recebidas 54 candidaturas. Para lhe ser sincero, não tenho essa informação específica. Essa informação é tratada pelo EPME, pela ANI e pela Portugal Digital. Eu, enquanto político, não tenho acesso a essa informação. Essa informação corre os trâmites normais, no devido momento, quando a avaliação delas e o anúncio e as várias etapas que estão previstas, até porque, enfim, algumas das avaliações podem ser contestadas. Quando terminarmos esse processo, em devida altura, o Governo fará o anúncio baseado nesse trabalho técnico que foi feito. Já falámos aqui por várias vezes em situações diferentes da questão da cibersegurança. Ficámos a saber que há entidades que não estão a cumprir o regime jurídico de segurança do ciberespaço. Que tipo de incumprimento é que estão aqui a acontecer e isso já foram aplicadas coimas ou não? Essa pergunta, aliás, foi-me feita quando eu estive na Assembleia da República e eu disse isso mesmo. Nós temos a sensação que algumas empresas não estão a cumprir com os requisitos mínimos. Aliás, quando às vezes há incidentes, e infelizmente nós sabemos que os incidentes de cibersegurança aumentaram muito, quando nós entramos num processo de recuperação e, portanto, quando o Centro Nacional de Cibersegurança colabora ativamente com as empresas ou com outras entidades para promover a recuperação de dados ou para aumentar a resiliência dessas entidades, nós verificamos que, na prática, algumas dessas condições de base não estão a ser cumpridas. Por isso, tivemos uma atuação a dois tempos. O primeiro ano foi muito mais pedagógico, trabalhar com as entidades, fazê-las perceber que era importante. Fizemos uma campanha ao nível de todo o país com workshops para darmos esse aspecto pedagógico e, a partir deste ano, começámos a fazer, de facto, a triagem na lógica de que cumpre ou não cumpre. Neste momento, conto receber a todo momento um conjunto de informações das empresas que estão, aquelas que fornecem serviços críticos, para ver se elas cumprem as condições de base essenciais que estão no quadro regulamentar. É, aliás, neste contexto que eu há bocadinho falei, no convite para que os selos de maturidade possam ser um mecanismo, de alguma maneira, para autoafirmação do nível de maturidade e para avançarmos. Portanto, mas às empresas para mandarem essa informação. Exatamente, para que estamos a receber nos primeiros 15 dias. Exatamente. Sim. E a partir daí entramos num processo, obviamente, de coimas. Para garantir que essas empresas que fornecem esses serviços estão a fazê-lo. Para garantir que o cidadão possa ter a confiança que o quadro regulamentar está a ser aplicado. São muitas empresas? Nós temos um conjunto muito alargado de empresas que fazem serviços críticos e outras, no contexto do quadro regulamentar português, que aliás é decalcado do quadro regulamentar europeu, temos um conjunto muito alargado de empresas, não só nas empresas privadas como na administração pública. Mas é só uma amostra que fizeram? Ou é... Não, nós todas as empresas que fornecem serviços críticos receberam esse convite para identificarem na prática o compromisso com o regime. A verdade é que realmente, como acabou de assinalar, temos tido um ano com imensas situações de ataques informáticos. Em que frente é que o Governo está a trabalhar para garantir maior prevenção e a monitorização destas situações, para além daquilo que acabou de referir? Olha, há um esforço também a nível europeu. Nós estamos, aliás, a trabalhar com a ENISA e com a Europa para aumentarmos aquilo que se chama em linguagem técnica testes de penetração, ou seja, testarmos até que ponto é que as empresas são resilientes e temos uma capacidade de reação rápida. Mas eu gostaria também de enfatizar, e voltamos aqui ao PRR, os esforços que estão já no PRR. E talvez não seja mais importante referir que são 47 milhões que nós vamos investir na área da cibersegurança, mas sim o que é que estamos a fazer. E eu relevo aqui provavelmente 3 aspectos que me parecem particularmente importantes. Primeiro, a C Academy. Uma vez mais uma terminologia inglesa, mas poderíamos dizer Academia de Cibersegurança. Mas o C Academy é uma colaboração extraordinária entre a Academia e o Centro Nacional de Cibersegurança para darmos formação específica por módulos às entidades privadas e públicas que têm que aumentar a literacia avançada no digital. Ainda a semana passada, aqui no ISEL, tive a oportunidade de visitar o primeiro curso
que foi dado dentro deste contexto. E os funcionários da administração pública vão funcionar? Ora, exatamente, estava naquele caso concreto, eram 20 pessoas, estavam pessoas da REN, estavam pessoas das águas, estavam pessoas da autoridade tributária, estava, aliás, um vereador de uma Câmara que sentiu necessidade de estar ali, estavam pessoas do privado e estavam ali todos a aprender um determinado módulo. Mas isso para a administração pública será obrigatório? Como é que funcionará? Quantas pessoas é que vão passar por ali? Nós vamos identificar até 10 mil pessoas, de facto 9.400, julgo que o número é exatamente este, mas pensamos avançar com esta formação avançada, estamos a falar de literacia avançada e de alguma maneira indiscriminadamente entre a administração pública e a privada. Digamos, aqui é um processo de abertura a todos. Esses 10 mil inclui todos? Inclui todos. E sabe o que é que me surpreendeu? E já hoje falei em Felgueiras, quando tive a oportunidade de visita a Felgueiras para inaugurar a Loja Cidadão, tive também a oportunidade de estar no Instituto Politécnico do Porto, que tem, aliás, uma área em Felgueiras. E ao conversarmos disseram, mas o senhor sabe que nós estamos a participar no Sea Academy e que lá embaixo está a haver uma formação na área da cibersegurança. E, portanto, esta permeabilidade, este facto que a onda está a avançar é particularmente importante. Outro aspecto que é importante é o Sea Alliance, que é a aliança de todas as entidades, desde os operadores públicos às seguradoras, aos bancos, para que eles próprios, de uma forma conjunta, aumentem, troquem informações para sermos mais resilientes na área da cibersegurança. Já está a funcionar isso? Já está a funcionar. Foi anunciado este ano, em maio, na grande conferência que nós fazemos todos os anos. E depois temos a definição nas áreas NUTS 2, ou seja, 5 áreas no Portugal continental e 2 nas regiões autónomas, de uma espécie de delegações do Centro Nacional de Segurança, que são para dar apoio direto às pequenas e médias empresas na área da cibersegurança. Estes 3 aspectos parecem particularmente importantes e devo dizer que uma das coisas, e a Rosário e a Joana sabem, é o papel do indivíduo, o papel da própria pessoa, o nosso papel. E é por isso que, de alguma maneira, nós queremos lançar uma campanha, espero que os órgãos de comunicação social nos possam apoiar, uma coisa de uma espécie do minuto, que não será neste caso verde, mas será o minuto talvez da cibersegurança, para disseminarmos de uma forma, através de vídeos simples, qual é o papel que cada um de nós tem no aumento da cibersegurança, para que não sejamos nós uma porta escancarada para que os atacantes entrem nos nossos serviços. Mas em termos dos serviços da administração pública, nós tivemos um ataque à segurança social que comprometeu de muitas contas em novembro. Em termos da administração pública, foi reforçada os meios para evitar estes ataques ou não? Ou está a ser ou não? Sim, digamos, a administração pública, neste caso, tem os mesmos desafios que as entidades privadas. Lembrou aqui os ataques à segurança social, eu poderia ter lembrado outros que são conhecidos, ao Hospital Garcia da Horta, mas também à Vodafone, também à TAP, e, portanto, vemos que aqui, digamos... Mas em concreto, a administração pública, a administração pública faz investimentos... Tem que fazer investimentos. Tem que fazer muitos investimentos. Está a fazer. A área da digitalização é particularmente importante. Um dos desafios, contudo, que Portugal e os outros países têm é a necessidade de talentos e a escassez de talentos. E, aliás, um desafio adicional para a administração pública é a incapacidade de termos salários que possam competir com o privado. E é por isso que nós também estamos, dentro da administração pública, a ver como é que podemos reconceptualizar as carreiras para termos a possibilidade de alguma maneira, sermos mais atrativos na área das tecnologias da informação, para garantirmos a digitalização e a cibersegurança dos nossos sistemas. Certamente um grande desafio. É um grande desafio. Relativamente à tarifa social para a internet, disse, creio que no Parlamento também, que estava a ter uma fraca adesão. Já conseguiu perceber porquê e o que é preciso alterar? Nós, em março, cumpre-se um ano desde o lançamento da TSI. A TSI, de alguma maneira, segue o sucesso que a tarifa social da eletricidade ou da água tiveram. Mas tem uma diferença particularmente importante. Segue o Secretário de Estado? Não, segue o sucesso. A ideia é essa. A ideia pode ser generosa, mas na prática não... É por isso que eu vou relevar esse aspecto, porque eu acho que temos de ser absolutamente transparentes. Sim. Enquanto que a pessoa que tem a água e a eletricidade na sua casa automaticamente beneficia desse benefício, dessa tarifa social, a questão da tarifa social da internet é fundamentalmente diferente, porque implica uma demarche pessoal das pessoas que podem beneficiar dessas para pedirem, para terem o acesso à internet. E isso passa também
por dois aspectos importantes. É que não é só ter uma tarifa social de internet, é preciso ter o equipamento para utilizar e é preciso que as pessoas tenham a literacia básica. É por isso que, por um lado, nós estamos a investir muito na literacia básica. Lançámos, aliás, durante outubro, o mês das competências básicas, um esforço extraordinário que eu penso que vai ter impactos a médio prazo no aumento da literacia básica. E isso é uma condição necessária para que depois as pessoas tenham a percepção da necessidade de utilizar a internet e, portanto, contratarem, se tiverem essa possibilidade, a tarifa social da internet. A adesão é muito baixa. Sim. Nós estamos a fazer uma reflexão. A Anacom fez-nos um diagnóstico da situação. Temos um estudo e contamos que até ao momento em que completamos um ano da tarifa social da internet, que seja em março, temos, na base desse estudo e da consulta alargada com outras entidades, ver que novas pistas é que podemos abrir para que haja uma dimensão da tarifa social da internet, não diria necessariamente com o impacto que até a tarifa social da eletricidade e da água tiveram, mas seguramente muito maior do que tem até agora. Porque isso é uma necessidade para garantirmos que todos tenham acesso à internet. Mas isso significa mais velocidade? Não, eu não creio que necessariamente necessite mais velocidade. Necessita de percebermos exatamente porque é que as pessoas primeiro não aderiram. Se foi uma dificuldade... Tem pacotes com televisão que são mais baratos, não é? Provavelmente, digamos, o enquadramento que hoje temos ao nível europeu e em particular em Portugal com os pacotes de internet que incluem a televisão podem de alguma maneira ser mais atrativos. Não necessariamente mais atrativos em termos económicos, porque a tarifa social da internet é muito baixa, é 5 euros mais IVA, mas sim porque as pessoas podem ter, digamos, na sua própria percepção, que ter não só a internet, mas ter os canais de televisão satisfaz mais as necessidades que elas têm. Mas isso vai mudar também ou não? Ou só mantém a mesma internet? O foco é em permitir a internet, porque as pessoas que de alguma maneira têm condições económicas para ter outros pacotes provavelmente não necessitarão desse apoio para a internet especificamente. Mas veremos. Na prática, então, a única situação que me parece aqui que sobra é ser este método mais fácil. Ou seja... Não, podemos simular, podemos ver que outras franjas da população, as pessoas que no ensino básico recebem o apoio social escolar, há todo um conjunto de opções que eu não queria aqui, digamos, abrir, mas que nós estamos a analisar para perceber o que é legalmente possível e o que é que terá um impacto na prática. Muito bem. Foi criada uma comissão de avaliação de segurança das redes de telecomunicações, que está desde agosto a fazer um levantamento das antenas e componentes utilizados pelas operadoras. Esta avaliação já está concluída? Essa avaliação foi criada no contexto da transposição das diretivas europeias. É uma lei que foi aprovada em agosto e nós começámos de imediato. Deixe-me só reenfatizar aquilo que a Joana disse. Estamos a falar aqui de riscos para a segurança nacional, da utilização de equipamentos, de tecnologias que, de alguma maneira, possam, por várias razões, e não só tecnológicas, corresponder à identificação de um risco que os países, ao nível da sua segurança, possam entender que não devem correr. De facto, a primeira fase foi feita por um levantamento exaustivo, não só das antenas, mas também do equipamento que existe nos operadores, exatamente percebendo nos equipamentos ou de rádio, ou equipamentos ativos, quais eram o tipo de equipamentos que temos na rede. Isso é absolutamente fundamental para termos um diagnóstico da situação. O que estivemos a fazer e o que essa comissão, na qual, aliás, ela como sabe, a lei define essa comissão como uma comissão independente, essa comissão tem trabalhado na identificação dos critérios que lhe parecem absolutamente necessários de aplicar para corresponder à expectativa que a lei põe, que é garantir que a segurança nacional ou que o risco é minimizado. Nós esperamos a todo momento que esses critérios sejam definidos. Como imaginam, são critérios complexos de definir, são critérios que Portugal não define de uma forma completamente autónoma, porque, obviamente, estabelece cooperação e troca de informações com outros Estados dentro da União Europeia. E uma vez que esses critérios estejam devidamente definidos, passar-se a uma segunda fase de aplicação desses critérios, ou seja, de verificação se alguns dos equipamentos que estão na nossa rede comprometem
tem segurança nacional e, de alguma maneira, serão, obviamente, convidados ou a ser retirados ou a utilizar-se um prazo que se considera razoável. Portanto, para a utilização deles. O Governo vai obrigar a que as operadoras retirem esse. Não é o Governo que vai obrigar. A lei e o Governo cumpre a lei. A lei é muito clara no artigo 61 e 62 que diz que essa Comissão define os critérios e aplica-os de uma forma completamente autónoma através da Autoridade de Regulação Nacional, que é neste caso a ANACOM. A Huawei é, neste sentido, um foco de preocupação? Não há um foco de preocupação específico com um fornecedor, não há um foco de atenção específico com uma origem. Há um conjunto de critérios que vai ser definido e é a aplicação desses conjuntos de critérios específicos a cada equipamento que determinará se esse equipamento pode ou não pode continuar na rede. Estamos praticamente a concluir. Queria, no entanto, ainda colocar aqui uma questão que tem a ver com o novo regime para a nova lei, da proposta de lei, aliás, que chegou já ao Parlamento da Startup e que traz também alterações fiscais, com a alteração do regime de tributação de planos de opções, as stock options. Exato. Que impacto é que vai ter esta legislação? Há aqui um duplo impacto e folgo muito trazer esse ponto aqui porque me parece particularmente importante. Eu sou secretário da Digitalização e da Modernização Administrativa, falámos aqui muito da modernização administrativa, falámos aqui muito dos aspectos de cibersegurança, etc. Os aspectos digitais, que nós trabalhamos mão na mão com o Ministério da Economia, tem aqui no empreendedorismo um aspecto particularmente importante. Há empreendedorismo em muitas áreas, mas o digital é particularmente importante para o empreendedorismo. Daí que este trabalho que foi feito, que aliás era um compromisso do próprio Governo, tem esses dois fatores. O primeiro que eu queria relevar é a identificação do que é uma startup e uma scale-up. Essa identificação, essa caracterização legal é muito importante. Porquê? Porque permite que nós, no futuro, quando tivermos que aplicar uma medida fiscal ou não, de outro tipo, saibamos exatamente a quem é que estamos a aplicar essa medida. De alguma maneira também, no PRR, temos, através da Startup Portugal, uma identificação e alguns benefícios, os vouchers para as incubadoras e para as startups, passam por saber exatamente qual é a caracterização de uma startup. E, portanto, é particularmente importante definir o que é uma startup e uma scale-up, alinhado com as melhores identificações feitas ao nível europeu, se não mundial. Mas depois temos o aspecto das stock options, que é particularmente importante. Um dos aspectos que é sempre crítico nesta fase, especialmente nas startups, é que a utilização das stock options, logo no início... Peço exatamente. E que são muitas vezes taxadas logo no momento inicial, provocam um afastamento e uma eficácia muito negativa na utilização das stock options. E, portanto, o que nós fizemos, o que, aliás, o Ministério das Finanças fez, foi estabelecer um plano muito ambicioso que primeiro faz uma coisa que é absolutamente importante, que é mudar o momento em que se faz a taxação para o momento em que, digamos, os empregados ou as pessoas das startups realizam, de facto, transformam stock option em dinheiro. Isso é particularmente importante porque difere claro. E parece-me, aliás, particularmente lógico. Justo. E depois propomos um mecanismo de taxa muito favorável. Pensamos que ele será um dos modelos mais competitivos a nível europeu e isso é particularmente gratificante para nós porque queremos que Portugal seja uma nação digital. E vai, aliás, em linha com o facto de termos em Portugal a ESNA, que é a European Startup Nations Alliance, que é, eu chamo-lhe sempre uma proto-agência, não é uma agência no sentido formal, mas é precisamente sediada em Portugal, reconhecendo de alguma maneira o percurso, a jornada que Portugal tem desenvolvido na atratividade para startups, para o talento e para ser pioneiro também na definição destas estratégias, stock options e outras. E, portanto, a European Startup Nations Alliance, essa ESNA que está aqui, que ao nível europeu trabalha também nestes aspectos fiscais, mas também na atração de talento, de alguma maneira nós revigoramos, digamos, a razão pela qual a ESNA está sediada em Portugal, porque pomos no quadro legislativo digamos, um quadro muito convidativo para que as startups se desenvolvam e cresçam em Portugal. Esta legislação é para ultrapassar que concorrente em concreto? Qual é que é a nossa maior concorrência? Nós temos imensa concorrência ao nível europeu. Londres, Berlim, são tipicamente áreas que estão muito desenvolvidas e competem diretamente connosco. Mas eu relevo aqui um aspecto muito importante. O infeliz facto, o ataque da Rússia à Ucrânia, levou a que, de alguma maneira, a situação geopolítica também influencie nesse aspecto. E Portugal tem aqui uma oportunidade de ouro, não só para atrair
grandes empresas para Portugal. Eu relembro que recentemente a Nokia anunciou um novo laboratório mundial na área de 5G e 6G. Há outros investimentos que estão a ser continuamente atraídos, mas também na área das startups, atrair mais startups para Portugal, atrair mais talento para Portugal, os nómadas digitais, que muito se fala, também as empresas que, de alguma maneira, na área do fintech têm encontrado em Portugal oportunidades para se desenvolver, criam em Portugal este ecossistema de inovação que é fabuloso, que permite... A noção de ecossistema é muito importante. Não importa só o número de startups que temos, importa que elas criem entre a academia e as startups, estes mecanismos de ligação, estes mecanismos de transferência de conhecimento, mais académico, mais prático, mais virado para uma inovação e que, digamos, o talento em Portugal, de alguma maneira, sustém a criação deste ecossistema. E sente que isso efetivamente está a acontecer? Ou seja, tem uma experiência internacional grande, passou grande parte do seu trabalho na sua vida Portugal na Comissão Europeia. Portugal é o lugar onde as startups querem estar. É? Porquê? Porque consegue aliar, para além de um país seguro, para além de um país com condições naturais muito atrativas, tem neste momento um esforço da parte do Governo de criar essas condições fiscais e económicas que são mais atrativas. E a questão do talento, a questão do ecossistema, joga muito. Não há nenhuma empresa que venha investir em Portugal que não reconheça Portugal como um país capaz de atrair talento. Nós não temos o talento suficiente, mas temos nas engenharias boa qualidade à saída das universidades, temos uma capacidade de atração de outras nacionalidades e temos esta capacidade incrível, é que os portugueses conseguem liderar equipas multinacionais de uma forma quase natural e isso é muito valorizado pelas empresas. Para concluir, queria perguntar se estas questões que têm surgido no Governo recentemente relativamente a eventuais incompatibilidades e a situações de nomeações que depois acabam por não acontecer, ou pessoas que são nomeadas e depois têm que sair dos cargos, se isto de alguma forma está a condicionar a concretização do que é o PRR e do trabalho do dia-a-dia? Seguramente que não. São desejáveis, não. Mas não afetam nenhum de nós na nossa capacidade e no nosso foco nas soluções. O Governo está unido e estamos todos a trabalhar. Temos um desafio muito grande. É um desafio não só intelectual, como de trabalho, como de pôr na prática. As bases estão lançadas, o programa do Governo é para cumprir e cada um de nós está a dar o seu melhor para cumprir isso. Temos, de facto, eu posso falar por mim em particular, quase que junto do Primeiro-Ministro, a sua pasta. Quase que estas situações que não são seguramente desejáveis nos dão ainda mais força para continuarmos. E tem sido fácil trabalhar com António Costa? Tem sido muito fácil, é uma relação muito profissional, é uma relação de dar e receber. O Sr. Primeiro-Ministro tem uma capacidade enorme de ver para além do dia de hoje, tem uma capacidade enorme de sugerir e depois nós, com os nossos conhecimentos técnicos e com essa interação, construímos o futuro ambicioso que queremos para Portugal. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é: gafanha dá quem? É a minha terra de origem. Bruxelas? Foi, durante 32 anos, a minha terra de adoção que me ajudou a crescer. Teletrabalho? Importante, mas um desafio absolutamente crucial para garantirmos que as empresas têm uma consciência coletiva e que o espírito de equipa não se perca. 5G? Vai trazer inovação nunca pensada à nossa sociedade. Dark Web? O lado negro da internet. Rui Pinto? Um caso com o qual devemos aprender que a segurança na área e o respeito pelos dados na área digital deve ser tão grande como na área física. Incompatibilidades? Temos que os olhar de frente e garantir que aqueles que aceitam o serviço público são exemplos para a sociedade e não são meramente reflexos dessa própria sociedade. Corrupção? Não desejável. Marcelo Rebelo de Sousa? O nosso Presidente da República. Amigos? Muitos. Família? Muita. Portugal? O país que eu quero ajudar a criar como nação digital.
Mário Campelar, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa em www.rtp.pt ou ouvir em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.